Continuando o nosso estudo sobre homilética, no curso médio de teologia do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Brasília, nós falaremos acerca do bom exemplo do pregador. Na aula anterior, nós vimos o que motiva, né, os principais motivos do pregador para trazer a mensagem. E agora nós veremos o bom exemplo de um pregador. O tratado, né, que Paulo trouxe aos Coríntios na segunda carta a respeito da excelência, da glória e do ministério da palavra de Deus. Então nós veremos o bom exemplo do pregador. A referência bíblica, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 10. Que exemplos são esses que um pregador deve transmitir a todos que o veem? Porque nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, o pregador, ele deve evitar vitupério, ele deve evitar escândalo. Vitupério, né, é um gesto que ofende a dignidade do outro. Então, ele deve evitar isso através dos seus gestos, das suas palavras, das suas ações. Deve evitar escândalos, para que a sua pregação não seja invalidada. Outro exemplo é o exemplo de paciência. O pregador deve ser paciente quando estiver passando por dificuldades, sejam elas ministeriais, sejam elas financeiras, sejam elas na área da saúde, sejam elas na área da criação dos seus filhos, sejam elas no matrimônio. Ele deve ter paciência diante dessas dificuldades. Ele também deve cultivar as virtudes cristãs. E essas virtudes cristãs é a esperança em Cristo e o amor nele. E elas devem ser constantes, sem interrupções. Deve ser justo, armado para a luta defensiva. O pregador, o crente, ele mais se defende do que ataca. A sua arma, quando nós vemos a armadura de Deus, a única arma de ataque é a espada. Então, nós vemos que a armadura de Deus, ela tem utensílios mais defensivos do que ofensivos, né? De ataque. E a única arma de ataque do crente é a palavra de Deus, né? Deve ser defensiva e ofensiva contra o pecado. O resultado dessa luta, dependendo da maneira com que ele usa a armadura de Deus, pode ser para a sua honra ou pode ser para a sua desonra. Falaremos então agora sobre a personalidade do pregador. Eu trouxe aqui um significado do que seja a personalidade. Os gregos, nas apresentações teatrais, eles se utilizavam de máscaras. Então, no grego, a palavra personalidade tem a origem, ela é traduzida como máscara. E o que vem a ser a personalidade? A personalidade é aquilo que nós mostramos diante das pessoas, diante do meio em que vivemos. Vejamos exemplos de personalidade. Ou a pessoa é extrovertida ou a pessoa é introvertida. Ou a pessoa é sociável ou ela é tímida. Ou a pessoa é agressiva ou passiva.
E essa personalidade, ela se forma na infância, até os 6 anos de idade. Já o caráter, no grego, significa gravar. E o caráter tem o significado de firmeza moral de uma pessoa. É a sua natureza interior. É o que vem por baixo da personalidade. O caráter se desenvolve ao longo da vida do ser humano. O caráter é maturidade moral, maturidade ética. É a soma dos nossos vícios, hábitos e virtudes. Exemplos de caráter: honestidade ou desonestidade, integridade, autodisciplina, aprendizado, confiabilidade e liderança. Então, a personalidade do pregador. A personalidade do pregador, ela deve ser repleta de vida espiritual. O púlpito deve ser um reservatório de água viva, distribuída até a última gota. Personalidade deve ser modelo, cheio de graça, generoso, magnânimo, que generoso e magnânimo são sinônimos, doce, caráter acima do nível geral. Quais são as qualificações de um bom pregador? Uma das qualificações é uma vida espiritual abundante. Essa vida espiritual abundante, ela só é possível quando o homem, o pregador, ele tem a sua vida regenerada, ele tem a sua vida justificada. E só é possível a pessoa ser regenerada, justificada diante de Deus, mediante o reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando a pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ali de uma forma instantânea, aquela pessoa ela é regenerada, ela é justificada diante de Deus, não pelos seus méritos, nem pelas suas obras. Nós observamos em Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9, que diz assim: pela fé sois salvos, mediante a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a primeira das qualificações de um pregador, ele precisa ser regenerado, precisa ser justificado diante de Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Outra qualificação, fé e oração. O pregador, ele espera as ordens de Deus. O pregador pede a direção do Espírito Santo. Desde o envio da mensagem de Deus até a ele, desde a preparação espiritual, em seguida a labuta nos estudos, a labuta na meditação, no mergulho das Sagradas Escrituras, na hora de se trazer a mensagem, quando ele chega na igreja para trazer a mensagem, reconhecendo a sua completa dependência, na hora de trazer a mensagem, na hora que ele termina a mensagem, e também esta fé que a palavra de Deus fará efeito na vida daqueles que a ouvem. Qualidades de um bom caráter. Então, nós vimos a diferença entre personalidade. Personalidade é aquela máscara, a roupa que a pessoa veste. Já o caráter é interno.
É mais difícil esconder uma personalidade do que esconder o caráter. Então, qualidades de um bom caráter: sincero em todos os momentos, tanto na presença como na ausência. Não tem como ficar ausente de Deus, né? Se esconder de Deus. Então, tanto diante de Deus como dos homens. E esses momentos, né, ser sinceros nesses momentos, tanto ausente como presente, dos fiéis, né, de todos que o cercam, nos momentos de prosperidade, nos momentos de adversidade. Seu exemplo de obediência leva os outros também a obedecerem a Deus. Outra qualidade de um bom caráter de um pregador: humildade. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. O reconhecimento que tudo vem de Deus, que nós nos tornamos ministros não por mérito nosso, mas pelo chamado, pela misericórdia de Deus na nossa vida. Outra qualidade de um bom pregador, em seu caráter: abnegar-se das suas próprias convicções, entendimentos e se submeter a Deus, à sua vontade. Sacrificar algumas coisas, ele precisa sacrificar algumas coisas. Às vezes ele gosta de um hobby, mas ele tem a responsabilidade de trazer a mensagem. Então ele abre mão. Às vezes é necessário até abrir mão do lazer familiar, do convívio familiar, por alguns instantes, para se dedicar ao estudo, à preparação da palavra de Deus, à pregação. Também vemos outra qualidade no caráter, que é a honestidade. Então, essa honestidade tem a ver com a sua vida financeira, seja ela em pagar corretamente as suas dívidas, procurar ser honesto nas suas coisas, ser também dizimista fiel e ofertante fiel na obra do Senhor. Outra qualidade de um bom caráter de um pregador, nós temos, ele precisa ser otimista, alegria e cheia de esperança. A sua pregação, a mensagem, ela precisa ser cheia de alegria e de esperança na regeneração do povo. Ele precisa ter essa esperança que aqueles que estiverem ouvindo, o Espírito Santo é o convencedor do pecado, da justiça e do juízo. E também o crescimento da obra, né? Confortar os tristes e ajudá-los a vencer aqueles que se sentem, que chegam derrotados. A mensagem fazer com que eles se sintam vencedores, se sintam que podem continuar lutando e Deus dará a vitória. A esperança de seu trabalho era tão luminosa como as promessas de Deus. Adoniran Judson, falando a respeito desse otimismo do pregador. Outra qualidade de um bom caráter é a sua seriedade. Caráter, retidão, não leviano. O leviano ele é precipitado, ele faz pré-julgamento, ele procede irrefletidamente. Então, um bom pregador, ele ouve, ele sabe ouvir, ele não se precipita nas suas palavras, espera o momento de Deus. Também ele deve ser um bom caráter, deve ser corajoso, enfrentar as dificuldades diárias, entusiasmado, deve vibrar, deve ter convicção, empolgação quando estiver fazendo a obra de Deus, na pregação da palavra, na sua vida. Também ele deve ter determinação, vontade de alcançar algo. Inspiração, outra qualidade do bom caráter do pregador. Então, essa inspiração ela vem da comunhão com Deus, da oração,
do estudo intenso da Bíblia, do reconhecimento de ser um porta-voz de Deus e entender que o que ele recebe não vem dele. É Deus quem dá a mensagem. É Deus quem traz a mensagem para ele. E dentro dessa inspiração, ele também inspirar os outros. Outra característica, qualidade de um pregador de bom caráter: sensibilidade. Essa sensibilidade de adaptar a mensagem ao interesse e às necessidades dos ouvintes. Não que você vá trazer uma mensagem que agrade, não está falando disso, porque Deus é quem conhece as nossas necessidades. Então, o pregador trazer a mensagem, aquilo que Deus quer falar conosco. Então, ele deve ter essa observação, né? Nós observamos Paulo orientando a igreja em Roma acerca da obediência às autoridades. Nós observamos isso. Então, era uma necessidade da igreja. Paulo sempre observava e trazia a palavra aos irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, que vinha de encontro com as necessidades da igreja. O pregador também, o seu caráter deve ser de observação. Ele deve estar atento aos fatos interessantes e diferentes que envolvem a igreja tanto de forma externa como de forma interna, as situações diversas da vida. Observar os pequenos incidentes no auditório para orientar o seu discurso. Ele precisa ter capacidade de síntese, dizer o que somente precisa, mais ideias e menos palavras. Trazer o recado de Deus e pronto, né? Também precisa ter imaginação e criatividade. Criar imagens agradáveis para tornar o argumento mais vivo e convincente. Então, se utilizar de todas as técnicas de oratória, de expressão corporal. Não que o pregador vai fazer um teatro da sua mensagem, mas ele se utilizar de forma equilibrada de todas essas técnicas, sua criatividade, para fazer com que o público entenda o que Deus quer falar com o auditório. Ter boa aparência, nós já comentamos a respeito disso, né? Requisitos básicos para um bom pregador. Nós já falamos, né? Primeiro e principal requisito, que é requisito básico, é a sua regeneração. É a ação do Espírito Santo, é a experiência da salvação, é o nascer de novo. Esse é o primeiro requisito básico na vida de um pregador. O segundo é a vocação. É uma vocação especial, não natural para a palavra. Uma vocação que vem de Deus. Todos nós existe um chamado coletivo, né? A vocação cristã. Nós já dissemos aqui no início da vocação cristã e da vocação ministerial. Todos estão vocacionados a testemunhar acerca de Jesus Cristo. Mas também dentro desse chamado existe uma vocação ministerial, que é um chamado individual, que é um chamado para o ministério da palavra de Deus. Outro requisito básico, né, nós observamos que nesse chamado a personalidade do pregador ela precisa ser moldada. A personalidade, o caráter precisa ser moldado na palavra de Deus. Caracteriza a pessoa de uma outra, a sua individualidade. Cada um tem a sua personalidade, e essa personalidade do pregador, então, que tem essa maior responsabilidade, ela precisa ser moldada dia após dia pela palavra de Deus. Aquele que é espancador, que ele não seja mais. Aquele que é agressivo, ofensivo nas suas palavras, tem que deixar Deus moldar a sua vida. Senão seu ministério não é próspero. Outro requisito básico, o pregador precisa ser objetivo. Ele precisa unicamente visar
a salvação de almas e a edificação da igreja. Esse alvo faz com que ele tenha sucesso e o seu ministério obtenha resultados. Então, este foi o capítulo de número 2, acerca do pregador da palavra de Deus. No próximo encontro, estaremos estudando o capítulo de número 3, que tem como título Como construir um sermão, Construindo um sermão. Então, Deus abençoe, até a próxima aula.